Olá! Hoje estaremos apresentando o nosso trabalho sobre o tetracloreto de silício como fluido de trabalho inovador para ciclos de Rankine de alta temperatura, estabilidade térmica, compatibilidade de materiais e análise energética. Vem com a gente para esse vídeo. Olá a todos, eu sou o Danilo e vou dar início nesse nosso trabalho sobre o tetracloreto de silício como opção para ciclos de Rankine. Vamos falar sobre especialmente esse composto, que é o tetracloreto de silício, porque ele está sendo proposto como um novo fluido de trabalho para os ciclos de Rankine de alta temperatura. Ele pode superar os limites de estabilidade térmica dos fluidos que a gente usa hoje em dia. Em alguns testes, ele mostrou ser estável até 650 graus Celsius com uma liga de aço inox comum, o AISI 316L. Depois da gente expor essa liga ao tetracloreto de silício por mais de 300 horas e a mais de 550 graus Celsius, a gente viu que ele tem um grande potencial para ser usado em fonte de calor de alta qualidade. A gente fez uma análise termodinâmica e a gente viu que ele pode melhorar a eficiência de turbinas axiais. Quando comparado aos outros fluidos que a gente usa nos ciclos de Rankine de média a alta temperatura, ele pode até aumentar a eficiência térmica em mais de 10%. Isso é especialmente importante para fontes de calor como energia solar, biomassa e calor residual de processos industriais e motores, porque um ciclo de 2 MW do tetracloreto de silício operando a 550 graus Celsius pode atingir uma eficiência de até 38%, ou seja, supera qualquer outro fluido de trabalho nas mesmas condições e tamanho de potência. Bom, vamos começar aqui a introdução. Eu vou falar um pouco desses tópicos antes de dar a introdução em si. Bom, o objetivo da União Europeia é de emissões líquidas zero. Bom, se baseia no fato de que a gente tem que expandir tecnologias para aproveitar o calor residual das indústrias. E como que a gente vai aproveitar esse calor residual? Com o ciclo de Rankine orgânico. Porque hoje em dia ele é a tecnologia líder para essa recuperação de calor. Bom, a partir daí a gente tem a importância do fluido de trabalho, porque a seleção do fluido ela é crucial por conta da eficiência termodinâmica do WORC, que seria o ciclo de Rankine orgânico. A partir daí estamos com a proposta da introdução do tetracloreto de silício, que seria um novo fluido de trabalho para os ciclos de Rankine. E vamos começar discutindo por que a gente precisa de novas tecnologias para aproveitar esse calor residual, né? O ciclo de Rankine ele é uma ótima solução para recuperar essas fontes de temperatura baixa a média, só que para ele funcionar bem, a gente precisa de um fluido, o fluido tem que ser escolhido de forma crucial. E os fluidos orgânicos que a gente usa hoje em dia têm alguns problemas em altas temperaturas, porque eles podem se decompor e perder eficiência. E com tanto calor residual disponível, especialmente acima de 500 graus Celsius, a gente precisa de fluidos mais estáveis. Bom, os ciclos de vapor que a gente usa atualmente, eles são caros e não tão eficientes. Por isso, a gente está propondo o tetracloreto de silício como um novo fluido de trabalho para os ciclos de Rankine de alta temperatura. Bom, sem mais delongas, agora entrando no assunto definitivo do trabalho, vamos começar falando sobre estabilidade térmica de fluidos de trabalho no WORC, ou seja, no ciclo de Rankine orgânico. Bom, importância da estabilidade térmica. A estabilidade térmica dos fluidos de trabalho ela é crucial para a operação eficiente do nosso WORC. Ou seja, fluidos que se decompõem em altas temperaturas eles podem causar falhas e assim reduzir a eficiência energética. Bom, para isso a gente tem várias classes de fluidos de trabalho e a gente estudou diversas delas, incluindo hidrocarbonetos, refrigerantes e siloxanos. Cada classe ela tem diferentes características em termos de estabilidade e aplicabilidade a altas temperaturas. Bom, e quais seriam os métodos de avaliação da estabilidade? Bom, o método isocórico ele é uma abordagem desenvolvida para medir a degradação dos fluidos sobre estresse térmico. Esse método ele permite quantificar a influência dos produtos de degradação nas propriedades do fluido, como a pressão do vapor. Agora vamos falar um pouco sobre os hidrocarbonetos.
né? Os hidrocarbonetos eles têm níveis variados de estabilidade térmica. Os hidrocarbonetos cíclicos, como o ciclopentano, demonstram maior resistência à decomposição em comparação a hidrocarbonetos lineares, como o N-pentano. Bom, aqui a gente tem, para ajudar a nossa visualização, a gente tem uma tabela que a gente tirou do próprio trabalho, que ela fala sobre a estabilidade térmica de alguns hidrocarbonetos. Bom, da esquerda para a direita, as colunas que a gente teria seriam os fluidos, a sua fórmula química, a sua temperatura de estabilidade térmica, né, em graus Celsius. Você vê que cada um tem a sua temperatura certinho. A referência seria da onde a gente tirou esse dado, né? No nosso trabalho é feito com um link, então você clica, ele já dá certinho da onde a gente tirou cada referência. A gente tem a temperatura crítica em graus Celsius, a pressão crítica em bar, e a gente tem o NBP, que seria um Normal Boiling Point, que seria qual que é a temperatura que esse fluido estaria se ele tivesse pressurizado a 1 atm, ou seja, quando ele está pressurizado a 1 atm, ele teria essa temperatura em graus Celsius. Dando sequência, agora vamos falar um pouco dos refrigerantes, que embora eles mostrem boa estabilidade térmica, a maioria deles possuem temperaturas críticas baixas. Isso limita a utilização e aplicação em alta temperatura, né? Então isso torna ele menos adequados para os ciclos de Rankine, que operam com fontes de calor mais elevadas. Os siloxanos, como a gente tem o hexametildissiloxano, tem se mostrado um promissor porque ele tem uma boa estabilidade térmica até em temperatura elevada. E eles são utilizados em algumas unidades de ciclo de Rankine orgânico, porque eles oferecem uma alternativa mais viável quando comparados aos fluidos orgânicos convencionais. Mas a nossa pesquisa enfatiza a necessidade da gente desenvolver novos fluidos de trabalho, para que a gente possa trabalhar em temperaturas superiores a 350, 400 graus Celsius. Isso que seria fundamental para a gente melhorar a nossa eficiência do nosso ciclo e aproveitar melhor a fonte de calor residual. Dando continuidade, estaremos falando um pouco sobre a estabilidade do nosso composto e alguns testes que fizemos. Bom, primeiro a gente tem método de teste, né? O teste de estabilidade térmica que foi realizado, a gente utiliza um método de pesquisa estática, que ele mede a mudança de pressão do vapor após o estresse térmico. Bom, na imagem 1 a gente tem o esquema do sistema do teste, onde mostra os principais componentes que a gente utilizou para medir a pressão do vapor e da temperatura do fluido. Bom, depois a gente vem para a parte de equipamento utilizado, onde a gente tem essa imagem, ela mostra tem detalhes do equipamento, tem o cilindro da amostra e os principais transmissores de pressão, né? O cilindro foi fabricado em AISI 316L, que é um material comum em plantas de energia e foi projetado para suportar altas temperaturas. Daí a gente tem também uma tabela que mostra a estabilidade térmica da maioria dos equipamentos que a gente está utilizando, né? Então fica tudo mais descrito. Bom, depois a gente vai para o procedimento do teste. O procedimento ele envolve primeiro uma evacuação do sistema, daí a gente faz a introdução do fluido, a gente mede a pressão do vapor de referência, a gente faz o estresse térmico em um forno e depois a gente faz as medições subsequentes. Nessa imagem a gente teria uma representação visual das etapas do nosso procedimento, destacando ali o processo de estresse térmico. Agora temos aqui um pouco dos resultados do teste, né? Bom, o nosso composto tetracloreto de silício, ele demonstrou estabilidade térmica até 650 graus Celsius sem sinal de degradação, assim conforme indicado pelas medições de pressão de vapor. A gente tem um gráfico, né? Esse gráfico ele mostra as pressões de saturação do nosso composto em diferentes testes de estresse térmico, comparando com os valores de referência também. Seguindo, a gente tem o teste de compatibilidade de materiais, né? Onde a gente tem aí
uma análise microestrutural do nosso aço inox, né? A gente fez um teste por 300 horas a 550 graus Celsius e mesmo após isso não teve degradação do fluido ou alguma interação significativa com o material. Daí a gente tem a nossa imagem da análise que mostra a integridade do material. Bom, após todos esses testes, o que a gente pode falar? Os resultados eles indicam que o nosso tetracloreto ele é um fluido promissor para aplicação em altas temperaturas, porque ele tem uma boa compatibilidade com materiais comuns e sistemas de energia. Olá pessoal, eu sou o Henrique, eu vou dar continuidade no trabalho visando um pouco das propriedades gerais do nosso fluido e do ponto de ebulição normal. O nosso tetracloreto de silício ele é um alelo metálico não inflamável e um líquido incolor em condições ambientes. Ele possui zero potencial de depressão de ozônio e potencial de aquecimento global, sendo não cancerígeno e baixo custo devido à sua produção como um subproduto na indústria de silício. Avançando um pouco para o ponto de ebulição normal do silício, ele é cerca de 57 graus Celsius e ele permite operar acima de pressões ambientes em temperaturas de condensação razoavelmente baixas, evitando infiltração de ar. Ainda nas propriedades, temos também as propriedades termodinâmicas. Como podemos ver na tabela 4, apresenta as propriedades termodinâmicas do silício. Ele é um fluido que inclui temperatura crítica 234,9 graus, pressão crítica de 35,9 bar e densidade de líquido saturado a 20 graus. O nosso fluido ele é uma molécula não polar com forças intermoleculares dominada por forças de dispersão de London, resultando em um baixo ponto de ebulição em comparação com outros tetraletros. O modelo termodinâmico ele foi utilizado para avaliar as propriedades termodinâmicas do ciclo com uma média de desvio absoluto de 1,22% em relação aos outros dados experimentais de pressão de vapor. Já nas propriedades de transporte, a seção discute a importância das propriedades de transporte para o design de trocadores de calor, com modelos otimizados para viscosidade e condutividade térmica, mostrando que o modelo de teoria de atrito otimizado é mais adequado para prever propriedades na fase densa, como podemos ver nessas duas tabelas. Quando chegamos nas análises termodinâmicas do ciclo do tetracloreto de silício, separamos com dois subtópicos, os objetivos da análise e as condições de operação. O nosso objetivo custa por avaliar a eficiência do ciclo de potência utilizando o tetracloreto de silício como fluido de trabalho em um layout típico do ciclo de Rankine recuperativo. Para as nossas condições de operação, nós analisamos considerar a pressão de condensação ligeiramente acima da pressão ambiente para a infiltração de ar. A temperatura de entrada da turbina, que varia entre 450 graus e 650 graus, que de acordo com a tabela 6, apresenta os principais parâmetros do ciclo, incluindo pressão mínima, temperatura mínima e eficiência da bomba. Como nós podemos ver também, esse aí é o nosso layout, falando sobre o nosso ciclo. Seguindo um pouco, temos o nosso diagrama, né, sobre temperatura por entropia específica e vamos falar um pouquinho também da eficiência térmica e dos resultados de eficiência. Bom, a eficiência térmica do ciclo ela é calculada e apresentada em gráficos, mostrando a relação entre pressão máxima e eficiência térmica em diferentes temperaturas de entrada para a turbina. De acordo com o gráfico na figura 9, ela ilustra a eficiência térmica do ciclo de tetracloreto de silício em função da pressão máxima, destacada que a eficiência é ideal alcançada entre 50 e 90 bar, com um pico de 38% a 550 graus Celsius. Quando vamos fazer a análise de sensibilidade, ela é realizada em relação à temperatura mínima de condensação e ao tamanho da planta, mostrando como a eficiência da turbina e do ciclo elas podem variar com diferentes condições de temperatura. Quando a gente vai comparar esse fluido com outros fluidos, a gente pode ver que o tetracloreto de silício
com outros fluidos de trabalho de alta temperatura, ele se destaca e pode superar a eficiência térmica em mais de 10% em relação às outras soluções comerciais existentes. Por fim, a gente chega nas conclusões para o nosso fluido, né? Que ele demonstra um potencial significativo para competir com o ciclo de Rankine a vapor, especialmente em aplicações em alta temperatura, como biomassa e recuperação de calor. Ele também apresenta uma estabilidade térmica excepcional, capaz de operar até 650 graus sem degradação. Enquanto os fluidos de trabalhos convencionais no sistema de Rankine orgânico são limitados a temperaturas baixas de 300 a 350 graus, o nosso fluido ele oferece uma boa capacidade térmica superior, permitindo que a recuperação da eficiência de calor de fontes de alta temperatura. Ele é compatível com o material o aço inoxidável 316L. Esses materiais mostram tensões mínimas, indicando que pode ser utilizado de forma segura em aplicações a alta temperatura. Falando também um pouquinho do desempenho termodinâmico, as nossas análises elas sugerem que um ciclo de até 2 megawatts, utilizando o fluido, ele pode alcançar uma eficiência térmica superior a 38% em modo elétrico total, superando as soluções comerciais existentes. Apesar da sua reatividade com a umidade do ar, que pode gerar HCl, o nosso fluido ele apresenta vantagens operacionais, como ponto de ebulição normal baixo e facilitando a operação em pressões acima da atmosfera. Ele se mostra promissor para aplicações em sistemas de recuperação de calor de alta temperatura. Exemplos como biomassa, energia solar e processos industriais, contribuindo para a eficiência energética e redução da pegada de carbono. Bom, é isso, pessoal. Muito obrigado pela atenção.